Garantir a sua renda extra, vender produtos de altíssima qualidade e fazer o seu horário, você ainda pode concorrer a muitos prêmios nos programas de TV. Vem pra Jequiti e cadastre-se no site, tá bom? Beijo, boa sorte! Se é salário extra que você pediu, vem aí a melhor promoção do Brasil. De segunda a sexta, prêmios como nunca se viu. Fala, Brasil! Estamos de volta com mais um sorteio da promoção regional Tô de Boa com a Telecena da edição de Paz. E agora é a vez da região Nordeste. Será que você é o sortudo que daqui a pouco vai garantir salários extras por um ano? É um baita prêmio, não é? Então, se você quer participar da promoção, essa é a sua chance. Vá a uma lotérica ou agência dos Correios e compre a Telecena de Paz. Aí, para participar, você precisa acessar telecena.com.br, cadastrar sua Telecena e responder corretamente a pergunta da promoção. Bom, tudo pronto pro sorteio, então bora, Liminha. Quem será o sortudo da região Nordeste que vai garantir esses salários extras, hein? Cruza os dedos e boa sorte! Atenção, atenção, chuva de cupons, acabo de sortear. Olha lá, o Anaúbe, que mora em Recife, Pernambuco, final do telefone 90. Demais, né? Serão muitos salários extras de R$2.000 por mês durante um ano, ajudando quem precisa. Mas calma que tem mais. Você também participa dos sorteios da Telecena Semanal Premiada, que todo domingo dá prêmios como casas, picapes Dodge Ram e motos BMW. Não dá pra ficar de fora, não é mesmo? Verdade, verdade. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Salário extra. De segunda a sexta, prêmios como nunca se viu. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil começa agora com a prisão de 15 suspeitos de participar de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos. Segundo a Polícia Federal, funcionários do aeroporto eram aliciados por integrantes de uma facção criminosa. Eles faziam parte de um esquema de embarque de cocaína em malas nos voos comerciais. 2 táxis com os porta-malas lotados. 2 supostas passageiras que vão embarcar para lugar nenhum. Câmeras do maior aeroporto da América do Sul mostram quando as mulheres seguem para o balcão de check-in. Elas são atendidas por funcionários que também fazem parte do esquema criminoso. Nas malas despachadas, quase 170 quilos de cocaína. A dupla vai embora tranquilamente. Segundo a polícia, o esquema era comandado por uma facção criminosa. A cooptação, por desses funcionários era feita por pessoas faccionadas. As mulheres que aparecem nas imagens foram presas e condenadas por tráfico internacional de drogas. As investigações, que começaram em abril do ano passado, revelaram o caminho da droga até o avião. Pessoas que se passavam por funcionários e aí já havia um esquema todo pronto com pessoas no porão das aeronaves, pessoas com tratores para que encostassem os contêineres próximos daqueles contêineres que passaram regularmente pelos check-ins e de alguma forma tentavam colocar a droga dentro dessa aeronave. Foram 9 operações da Polícia Federal, 3 delas aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo. Quase 1 tonelada de cocaína foi apreendida em pouco mais de um ano. A droga saía daqui e tinha como destino 3 países da Europa. A cocaína era levada para a Holanda, Alemanha e Portugal, país onde está escondido um dos líderes da quadrilha. O traficante, que não teve a identidade revelada, morava nesta mansão em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele se passava por empresário. Na casa havia um bunker. Os investigadores acreditam que o local era usado para esconder o dinheiro da quadrilha. A gente tem informação de que ele é ligado ao PCC. A polícia cumpriu 15 dos 23 mandados de prisão. 53 milhões de reais em carros de luxo, imóveis e contas bancárias foram bloqueados pela justiça. A polícia gaúcha prendeu um dos principais integrantes de uma facção criminosa que chegou a movimentar 600 milhões de reais em 5 anos. O criminoso é bisneto do ex-presidente do Brasil, João Goulart. Sem chamar muita atenção, este carro circulava a mais de 600 quilômetros dentro de Porto Alegre em um único fim de semana. O veículo era usado por Cairê Renato Garcia Goulart, de 23 anos.
Ele seria um dos integrantes do núcleo logístico dessa facção criminosa e seria, portanto, um dos responsáveis por realizar a distribuição das drogas e também a distribuição dos armamentos. Segundo a polícia, Cairê pertence a uma facção criminosa da capital gaúcha que movimentou mais de 600 milhões de reais em 5 anos. O jovem era o homem de confiança dos 2 líderes do grupo, responsáveis por mais de 40 assassinatos. Jackson Peixoto Rodrigues, o Nego Jackson, e William Fernandes Carvalho, conhecido como Barbie, estão na penitenciária de alta segurança de Charqueadas, de onde partiam as ordens de execução. Áudios gravados dentro do presídio revelam a hierarquia na facção. O xadrez é o método da guerra, é o método da vida, tá ligado? É os peão defendendo o rei, entendeu? No celular dos investigados, a polícia também encontrou vídeos com ostentação de armas. Que tem com nós aqui, ó. Essa 12. Segundo a polícia, o grupo ainda se especializou na entrega de drogas com drones em cadeias e na lavagem de dinheiro. Eles criaram ali um núcleo especializado em fazer essa entrega, em levar esses objetos ilícitos para o interior das casas prisionais. A Justiça do Rio de Janeiro confirmou a prisão temporária do cirurgião acusado de manter uma paciente em cárcere privado. A vítima, que ainda não foi transferida para outro hospital, gravou um vídeo com uma mensagem desesperada. O desabafo veio enquanto Dayana aguarda uma vaga em um hospital na capital fluminense. Eu só quero ir embora daqui desse lugar. Eu só quero ter minha vida normal lá fora. Esse médico acabou com o meu sonho que eu tinha. O médico Bolívar Guerreiro Silva é acusado de manter Dayana em cárcere privado neste hospital de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tentativa de esconder complicações de uma cirurgia plástica nas mamas e no abdômen da paciente. É aqui que está o aberto aqui, que ele abriu aqui. Ele abriu, tá? Que está aberto sem ponto. O prontuário da paciente foi encaminhado para a perícia. Em 24 horas, outras 5 mulheres já prestaram queixa na delegacia por lesão corporal grave contra o médico. Há 2 anos, Ana Cláudia fez plástica na barriga e colocou próteses nas mamas. Ela conta que o médico equatoriano só auxiliou na cirurgia, que teria sido feita por uma enfermeira. Dei 2 paradas cardíacas, fui parar no UPA, necrosou, a minha barriga ficou sequelas. Eu tô viva pelo milagre. Vanessa foi operada há 9 anos e ainda tem sequelas. Eu me sinto mutilada. Eu fiquei com a mama deformada. E eu sinto muitas dores. Eu durmo através de remédio. Eu fiz em 2013. Nós estamos em 2022. Ainda tem ponto aberto. Ela está processando o cirurgião. Já fui várias vezes procurar ele. Fui muito maltratada por ele. Ele me chamou de louca. Há casos ainda mais antigos, como o da cliente deste advogado, que prefere não ser identificada. Ela precisou fazer 3 cirurgias reparatórias após ser operada por Bolívar. Em 2011, a justiça obrigou o médico a pagar uma indenização de R$60 mil à paciente. Ele foi citado, o hospital foi citado e eles não apresentaram qualquer tipo de defesa e o processo correu à revelia. Uma outra mulher foi à polícia para tentar reaver quase R$23 mil pagos por 3 procedimentos estéticos que aconteceriam na próxima sexta-feira. A polícia concluiu a investigação sobre o caso do anestesista que estuprou uma paciente durante o parto no Rio de Janeiro. Giovanni Quintela Bezerra será indiciado por estupro de vulnerável. O anestesista foi preso no dia 10 de julho após abusar sexualmente de uma mulher grávida durante o parto no Hospital da Mulher em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O inquérito concluído se refere apenas a esse caso, que foi flagrado por um vídeo de celular. A polícia ainda investiga pelo menos outros 40 possíveis casos de estupro de pacientes de Giovanni. Um jovem foi preso, acusado de matar os pais e a irmã em Pernambuco. Os corpos foram encontrados carbonizados. Desde cedo, a movimentação era intensa no centro de Nazaré da Mata, no norte de Pernambuco. A população revoltada com o crime aguardava a chegada de Thales Emanuel Medeiros da Cunha para a audiência. Os policiais impediram que ele fosse agredido. Nojento assassino! O jovem de 23 anos confessou o envolvimento na morte da mãe, Marcilene Maria Medeiros, de 55 anos, do pai, Manuel Ferreira, de 48, e da irmã, Tainara Emanuele Medeiros, de 18 anos.
O crime teria acontecido na casa da família, no município de Carpina. Os corpos foram encontrados no dia seguinte, carbonizados, no carro da família, a 15 quilômetros da residência. A primeira versão que ele trouxe em depoimento foi que tinha uma dívida com o agiota no valor de R$ 2.400 e que teria contratado um comparsa para simular um assalto na casa, roubar o dinheiro da família e pagar esse agiota. Mas que a ação teria fugido ao controle dele e resultado nas mortes. O delegado ainda não está convencido desta versão, por isso pediu novas perícias na casa. No início da tarde, a justiça determinou a prisão preventiva de Thales. Ele não aparentava um nervosismo que é... De quem perdeu os pais? Justamente. Praticamente, ele executou os pais e depois disso colocou os corpos no carro e desovou aqui e incinerou o carro. Um motociclista foi salvo pelo capacete após sofrer um acidente de trânsito na Baixada Fluminense. Alex Pérez perdeu o controle da moto, escorregou e foi parar com a cabeça embaixo de uma das rodas de um ônibus. Apesar do susto, ele não teve ferimentos. A Polícia Militar impediu um feirão de empregos nesta terça-feira na zona norte do Rio. Apesar de não haver nenhum indício de que os empregos eram ilegais, a polícia fez a operação porque os organizadores não tinham autorização para o evento, que reuniu centenas de pessoas à espera de uma vaga. Houve tumulto. A Justiça do Distrito Federal condenou o cozinheiro Marinésio Olinto a 33 anos de prisão pela morte da doméstica Genir Souza em 2019. Ele foi considerado culpado pelos crimes de homicídio, estupro e ocultação de cadáver. Marinésio é investigado por pelo menos outros 11 casos de abuso sexual. Também no Distrito Federal, um adolescente de 16 anos foi baleado após apontar uma faca para 3 policiais militares em um posto de gasolina. Ele foi internado e segue em observação. Um turista americano foi preso após mostrar o pênis para a atendente de uma sorveteria no litoral do Rio Grande do Norte. O caso aconteceu na semana passada, mas as imagens só foram divulgadas nesta terça. A cantora Anitta foi internada em um hospital de São Paulo para uma cirurgia para o tratamento de endometriose. Nas redes sociais, ela compartilhou o apoio de parentes e amigos e disse que está bem. A Justiça do Paraná determinou que a polícia retome e complemente o inquérito sobre o assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Imagens mostram o local do crime segundos depois do tiroteio. As imagens foram gravadas pela câmera instalada no uniforme do colega dessa testemunha. Eles trabalhavam como vigias na noite do crime. Daniele disse que viu quando o policial penal Jorge José Guaranho discutiu com a esposa e depois passou em alta velocidade com o carro a caminho da associação onde acontecia a festa de aniversário de Marcelo Arruda. Eu me deparei com a cena de um casal brigando dentro do carro. Eu escutei ele falando, né? Não, aqui é isso, etc. tal, de político. O que aconteceu? Aí eu peguei e falei o seguinte... Bom, vou esperar, vou pedir apoio e falei pro meu parceiro, tá tendo um tiroteio aqui e o cara que quase me matou tá na chácara. Eu tô vendo o carro dele. Daí meu parceiro veio, chegou já gravando. As imagens mostram o momento em que eles chegam à festa, logo após os disparos. Eu só escutei, tá atirando ali, esse cara deu sinal pra mim, esse da branca aí. Dentro do clube, os parentes de Marcelo ainda estavam assustados com o que aconteceu. Só porque a gente tava fazendo uma festa, meu tio é petista, cara. O cara tá falando isso. Porque eu vi ele descendo, ele chegou e atirando. É possível ver Marcelo, ainda com vida, sendo colocado na maca. Começa um bate-boca. Mas policiais militares que estão no local controlam a situação. Mesmo após a delegada concluir o caso que investiga a morte de Marcelo Arruda, a Justiça atendeu um pedido do Ministério Público para que a Polícia Civil faça novas diligências e, assim, complemente o inquérito. O inquérito, na verdade, foi conduzido de forma séria, mas não tão eficiente. Nós esperamos que seja robustecida aquilo que já está nos autos com relação à motivação política. O Departamento Penitenciário Nacional abriu processo disciplinar contra Jorge Guaranho, que continua internado sob escolta policial. As penalidades podem ser advertência, suspensão ou até demissão.
A Polícia Rodoviária Federal criou um guia com orientações para abordagem de pessoas em crise de saúde mental. O documento foi divulgado 2 meses após a morte de Genivaldo de Jesus Santos, em Sergipe. O manual recomenda que os agentes evitem o contato físico e mantenham uma distância segura da pessoa abordada. O documento também orienta a não ameaçar a pessoa com prisão, o que poderia despertar mais medo e potencial uso da força pelo suspeito. Os policiais ainda devem reduzir sinais luminosos e sonoros das viaturas para diminuir situações de estresse. Para o uso de produtos químicos como spray de pimenta e gás lacrimogêneo, também são dadas orientações de descontaminação do atingido. O documento faz parte de uma resposta enviada pelo Ministério da Justiça ao deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. O requerimento do parlamentar sobre as orientações aos agentes da PRF foi feito após a morte de Genivaldo de Jesus, há 2 meses, em Sergipe. A vítima, de 38 anos, foi abordada por policiais rodoviários federais após conduzir uma moto sem capacete. Imobilizado, ele foi trancado no porta-malas de uma viatura da corporação com gás lacrimogêneo e morreu por asfixia. Os agentes foram afastados das funções. O advogado da família da vítima critica a demora para a conclusão do inquérito. Não há, ao nosso entender, uma necessidade dessa demora para a conclusão do inquérito. Embora a autoridade policial e o Ministério Público Federal informam que há aí uma necessidade de se aguardar o laudo pericial por parte do IML. A irmã de Genivaldo pede justiça. Se fosse uma pessoa rica, uma pessoa de condições, eles já tinham tomado providência. Mas como meu irmão é uma pessoa preta e pobre, eles não tiveram consideração até hoje, entendeu? 4 pessoas foram presas suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que comete sequestros relâmpago em São Paulo. Uma câmera de segurança gravou um dos ataques. Um homem mexe distraidamente no celular quando percebe 3 rapazes andando na direção dele. A vítima tenta entrar no carro e fugir, mas é abordada pelos criminosos, colocada no banco de trás e sequestrada. O homem ficou em um cativeiro por 4 dias e teve R$130 mil levados da conta. O crime aconteceu no começo deste mês. O trio que aparece nas imagens faz parte de uma quadrilha que age na zona norte da capital paulista. Nesta terça-feira, uma operação da Delegacia Antissequestro prendeu 3 homens e uma mulher que também fazem parte do bando. São dois elos do grupo criminoso, um responsável pelo arrebatamento da vítima e outro responsável pela parte financeira, ou seja, pela obtenção da vantagem através das transferências bancárias. Algemada, uma das suspeitas foi sarcástica ao ser questionada pela repórter Mônica Simões. Foi presa por quê? Porque eu pedi. Além de se aproveitarem de pessoas distraídas no trânsito, os criminosos criavam perfis falsos em aplicativos de relacionamento para atrair as vítimas. A polícia já sabe que eles participaram de pelo menos 8 sequestros relâmpago e usavam o Pix para transferir o dinheiro para contas de laranjas. Os valores roubados já somam R$1 milhão. Outros 6 criminosos são procurados por envolvimento nos sequestros. Pela primeira vez no ano, a Petrobras vai reduzir o preço da gasolina vendida às distribuidoras. A partir desta quarta-feira, o litro do combustível terá um corte de 20 centavos. São esses números aí que vêm assombrando os motoristas. Muito caro. E quando essa placa apresenta qualquer sinal de mudança para menos... Tem que correr para abastecer. A Petrobras anunciou uma redução do valor da gasolina vendida às distribuidoras a partir desta quarta-feira, acompanhando a evolução dos preços internacionais. O valor do litro vai cair cerca de 5%. Na prática, uma redução de 20 centavos. Este economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, explica que a redução sinaliza a possibilidade de recuo da inflação nos próximos meses. A gente torce para que continue caindo mais ainda e que a gente consiga recuperar o poder de compra da população.
muito dificilmente vai voltar aos patamares do que era há 2 anos atrás. Mas cada porcentagem que cai é um ganho que a gente tem. Em junho, os estados brasileiros baixaram o valor do ICMS cobrado sobre a gasolina e o gás de cozinha. O reflexo disso pode começar a ser sentido agora, quando o valor nas bombas diminui. O mesmo imposto de outro combustível também caiu. Dessa vez foi o etanol que teve redução do preço, mas não se engane, para de fato economizar, o consumidor vai precisar saber se na região onde ele vive é mais vantajoso abastecer com álcool ou gasolina e fazer conta. Não tem jeito. A conta é muito simples. Você divide o preço do litro do álcool pelo preço do litro da gasolina. Se der um número superior a 0,7, você não deve comprar álcool. De acordo com a tabela da ANP, apenas nos estados de São Paulo e Mato Grosso compensa abastecer com etanol. Por isso... Baixou um pouco, né? Não o suficiente que seria, né? Mas baixou um pouquinho, né? Pelo menos 12 capitais já estão vacinando crianças de 3 a 5 anos contra a Covid-19. A vacinação das gêmeas Liz e Luma, de 3 anos, em Belém, foi um alívio para a família. As meninas são criadas pelos avós desde que a mãe morreu de Covid. Eu vou minha filha, que é a mãe delas, e hoje eu estou aqui, ó, com as crianças aqui para poder a gente levantar essa bandeira, né? Mas a procura ainda está baixa na capital paraense, assim como em Natal, onde a vacinação das crianças de 3 a 5 anos começou nesta terça-feira. O pequeno Caleb foi o único da manhã neste posto de saúde. Uma vacina leve, né, que é ideal para as crianças, para a imunização, e eu aconselho a todos os pais, né. Em São Paulo, a prefeitura anunciou a vacinação de crianças de 3 e 4 anos com deficiência ou comorbidade, além de indígenas, a partir desta quarta-feira. Quem estiver fora destes critérios pode entrar na lista de espera nas unidades de saúde. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, os estados têm hoje pouco mais de 1 milhão de doses de Coronavac para o novo público. O Brasil conta com mais de 5 milhões e meio de crianças nesta faixa etária. O secretário afirmou ainda que em até 30 dias o país deve ser abastecido com mais doses. A gente tem algumas opções, tá? O Butantan é uma opção, tá? O consórcio COVAX Facility é uma outra opção. Então a gente está avaliando as opções. Em que sentido? De que forma a gente consegue trazer a vacina mais rápida, né, para que chegue à ponta. A partir da avaliação por estados e municípios, o Ministério da Saúde também deve fazer um remanejamento entre quem tem mais e quem tem menos estoque, para que todos possam iniciar a imunização de crianças. A recomendação aos municípios é aplicar a primeira dose e já separar a segunda, para que o intervalo de 28 dias seja obedecido. No final do dia, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica em que reforça a importância da vacinação entre o público infantil. O documento orienta que primeiro sejam imunizadas crianças imunocomprometidas. Afirma ainda que a Coronavac pode ser aplicada junto a outros imunizantes do calendário vacinal. A Caixa Econômica Federal transferiu para o Conselho de Administração a Corregedoria do Banco, que estava ligada à presidência. O objetivo da mudança, segundo a instituição, é reforçar a autonomia e a isonomia da atuação da Corregedoria. A decisão foi anunciada depois de 3 semanas, depois também da demissão de Pedro Guimarães, da presidência da Caixa, acusado de assédio sexual e moral. Vladimir Putin viajou ao Irã, onde se encontrou com o presidente do país e também com Recep Erdogan, da Turquia. O líder russo negocia um acordo para retomar a exportação de grãos da Ucrânia, que acusa Moscou de barrar o alimento e destruir plantações. Não bastassem os grãos presos nos portos ucranianos, agora o trigo queima nos campos. Testemunhamos quando os russos dispararam aqui, disse Lutsenko, das Forças Armadas da Ucrânia. Nesta terça-feira, o porta-voz do Departamento de Estado americano comentou os ataques contra as plantações ucranianas quando perguntei o que os Estados Unidos pensam sobre esta nova ofensiva.
Isso tem sido uma tática russa que tem como alvo toda a comunidade internacional. Estamos vendo o aumento dos preços afetando países longe do conflito na África e na América Latina, afirmou Ned Price. Enquanto os campos queimavam na Ucrânia, Vladimir Putin chegava a Teherã, onde encontrou-se com Recep Erdogan, presidente da Turquia, que media um acordo para a criação de corredores seguros para transportar os grãos produzidos na Ucrânia. A agenda incluiu também uma reunião com Ebrahim Raisi, um dos poucos aliados do Kremlin e com quem tem adversários em comum. Assim como a Rússia, o Irã também sofre sanções impostas pelos Estados Unidos. Segundo o Serviço de Inteligência americano, o encontro de Putin e Raisi serviu para tratar da compra de drones que serão usados na Ucrânia. Por lá, terça-feira foi mais um dia de bombardeios com mortes de civis. Um dos ataques foi na cidade portuária de Odessa. A Rússia afirma que destruiu um depósito que guardava armas doadas pelo Ocidente. Longe dali, aqui nos Estados Unidos, a primeira-dama ucraniana realizava uma visita oficial a Washington. Nesta terça-feira, Olena Zelenska foi recebida pelo presidente Joe Biden e pela esposa Jill. Segundo a Casa Branca, as duas primeiras-damas falaram sobre a criação de programas para o cuidado da saúde mental de refugiados ucranianos e também sobre a garantia do apoio dos Estados Unidos ao governo de Kiev. Nesta quarta-feira, Olena Zelenska virá aqui ao Congresso, onde irá falar para os legisladores americanos. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei para garantir os casamentos entre pessoas do mesmo sexo ou de raças diferentes. Os legisladores tentam fazer com que esses direitos, que já foram garantidos pela Suprema Corte, não sejam derrubados, como aconteceu com o aborto. O projeto agora segue para o Senado americano. Em instantes, dispara o interesse do brasileiro por celulares com tecnologia 5G. Rapper Felipe Ret é alvo de operação que investiga a festa com distribuição de maconha. Twitter vence a primeira batalha judicial contra o magnata Elon Musk. 9 pessoas ficam na mira de bandidos dentro de um restaurante no centro de São Paulo. A gente volta já já. SBT Brasil. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Multigripe. Se tá na cara que é gripe, Multigripe. E Omo Agora é lavanderia. Encontre uma perto de você. Quando a gripe aparece, eu tenho Multigripe sempre comigo. E você sabe por que Multigripe é multi? Porque ele é 5 em 1 contra a gripe, aliviando a febre, a dor de cabeça, as dores no corpo, além da coriza e da congestão nasal. Multigripe é tão multi que combate todos os sintomas em 15 minutos. Se tá na cara que é gripe, Multigripe. Como são as suas axilas? Sim, muitas manchinhas. Isso me faz ser mulher de verdade. Pra mim é normal, tanto ter pelo como não ter. Cada axila precisa do melhor cuidado. Novo Dove, um óleo protetor para axilas mais macias e protegidas o dia todo. O número 1 em cuidado das axilas. Meu nome é Ana Paula e eu sou a fundadora da B Brinquê. A B Brinquê nasceu depois que a Beatriz nasceu, a minha filha. E eu queria brinquedos que estimulassem o desenvolvimento dela, mas ao mesmo tempo que eles fossem coloridos e decorativos. Quando eu vi, a gente poderia também fazer parte de outras famílias. Fomos até o Sebrae, criamos então o MEI e logo em seguida a gente já precisou fazer uma migração para ME. Com o ME, a gente precisou novamente fazer uma outra transição para IPP. E novamente a gente teve o apoio do Sebrae para nos guiar nessa transição. A gente idealiza muita coisa na B Brinquê. A gente está fazendo um trabalho para que a gente tenha uma parceria com mais escolas para poder oferecer esse tipo de brinquedo. E a gente também tem essa pretensão de ter mais pontos de loja física espalhados pelo Brasil. Continue acompanhando a expedição Sebrae 50+50 e conheça mais empreendedores que estão fazendo história por todo o Brasil. Às vezes, escutamos uma voz que nos diz que não podemos mais. Que não podemos seguir. Que chegamos ao limite. Mas existe outra voz que nos motiva a seguir adiante.
Que nada te faça parar. Se você não para, Rexona também não. Rexona não te abandona. Atenção! Atenção! Para você concorrer a prêmios em dinheiro todos os dias, é muito importante manter suas mensalidades em dia. Pagou a primeira parcela, vai receber R$1.000. Pagou 15, recebe 1.000. São 3 sorteios em dinheiro todos os dias, para ajudar você a pagar suas contas de luz, água, aluguel ou o que quiser. 12 parcelas, R$12.000 para ela! Mantenha as mensalidades em dia e concorra a muitos prêmios em dinheiro todos os dias. Com o baú você sempre ganha. Você pode ajudar o Hospital Infantil Varela Santiago comprando o Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Colabore e seja parte dessa importante missão. Tá naquela situação, quer deixar de ser lisão. Domingo tem um baita dinheirão. Tem R$100.000 no Natal Cap e mais 5.000 no primeiro, 10.000 no segundo, 15.000 no terceiro, R$100.000 no quarto sorteio, 30 giros da sorte de R$1.000 cada e um giro extra de R$5.000. Quer ganhar? Compre já! Vim pro Egito e comprei toneladas do mais puro algodão. Lençol casal no mais puro algodão egípcio, de 79 por R$39,99. Travesseiro metalado duplo, de R$100, pela metade, R$49,99. Jogos de camas duplos, de R$200, por R$99,99. Tô esperando você! Primor apresenta Histórias Primorosas. A paixão por salgadinhos aqui reúne gerações, né, pai? Claro. E nessa massa tem que ter primor, né? Quem faz com amor, faz com primor. Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. É saber que sintomas podem ser parecidos, mas não existem dois pacientes iguais. Gostamos de ver você aproveitando a sua saúde para valer. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida. Cuidar é para quem conhece. Na Neon, seu dinheiro não fica parado. Você escolhe um objetivo e a gente te ajuda a chegar lá. Abra sua conta e feche com quem reconhece a sua luta. Neon, vamos pra cima. A chegada do sinal 5G fez crescer o interesse dos brasileiros por celulares compatíveis com a nova tecnologia. A venda desses aparelhos aumentou mais de 200%. Os smartphones são objetos de desejo de muita gente. E a escolha do modelo segue critérios que variam entre cada um. As funções dele, as câmeras, tudo, né? Memória e o valor também. Câmera boa, qualidade, velocidade. Mas agora outro elemento começa a ser levado em conta: a tecnologia de conexão à internet. Se ele vem com 5G, é óbvio. Tem que olhar isso? Tem que ter, lógico. Tem que acompanhar o avanço da tecnologia, né? Com a entrada em operação do 5G no Brasil no início deste mês, as buscas na internet sobre esse tipo de sinal cresceram mais de 70% no país. As pesquisas sobre os modelos de celular que já oferecem essa tecnologia tiveram um salto de mais de 5.000% e a venda de aparelhos compatíveis aumentou 230%. Isso com o 5G totalmente disponível apenas em Brasília. Com a ampliação da área de cobertura para todas as capitais até 29 de setembro, as vendas vão crescer ainda mais. Alan é consultor de TI em São Paulo e já comprou um aparelho compatível. Chegando a tecnologia, eu espero sair na frente e prestar o melhor serviço para o meu cliente e com o que há de mais novo no mercado e agilidade, ganhar tempo acima de tudo. 71 modelos de smartphone à venda já funcionam com 5G. Hoje, os aparelhos mais simples, compatíveis com o sistema, saem por menos da metade do que custavam no início do ano passado. Pelo cronograma do governo, todos os municípios do país terão cobertura 5G até o fim de 2029. Mas como a expansão será escalonada, este especialista em telecomunicações entende que nem todo mundo precisa trocar o celular agora. Quem não está nas capitais, aí com certeza não vai se beneficiar, porque a implantação começa a partir do ano que vem. Mas quem mora em grandes centros e está pensando em trocar o celular antigo por um novo, vale a pena atualizar a tecnologia. Imediatamente, o usuário comum, vai se beneficiar de
uma navegação mais rápida, downloads, game, streamings, né, de áudio, de vídeo. O Twitter venceu a primeira batalha judicial contra o magnata Elon Musk, que pode ser obrigado a pagar 44 bilhões de dólares pela rede social. Ao entrar na justiça para exigir o cumprimento do contrato de venda, a rede social exigiu rapidez no processo, alegando que a demora está afetando os negócios. A juíza negou o pedido da defesa para adiar o julgamento e marcou a audiência para outubro. 17 congressistas, entre elas a democrata Alexandria Ocasio-Cortez, foram presas em Washington durante um protesto contra a decisão que derrubou a garantia ao aborto. Segundo a polícia, as manifestantes estavam bloqueando a rua. Autoridades espanholas apreenderam um rascunho do pintor Pablo Picasso no aeroporto de Ibiza. A obra, avaliada em mais de 2 milhões de reais, não havia sido declarada, pois o passageiro alegou tratar-se de uma cópia. O homem acabou preso por contrabando. Convidados de um casamento levaram um susto depois que ondas gigantes invadiram a cerimônia no Havaí. Ninguém ficou ferido. Segundo meteorologistas, o fenômeno foi provocado pela passagem de um furacão. Ainda nos Estados Unidos, policiais gravaram o momento que um homem salva um bebê de um incêndio. Outras 4 crianças foram resgatadas pelo homem que teve ferimentos, mas está fora de perigo. As causas do fogo são desconhecidas. Daqui a pouco, defasagem da tabela do imposto de renda tem mais impacto em contribuintes perto da faixa de isenção. Rapper Felipe Ret é investigado por tráfico de drogas após a divulgação de fotos de maconha em festa. Palmeiras recupera a liderança do Campeonato Brasileiro. O Reino Unido atinge marca histórica e chega aos 40 graus pela primeira vez. A gente volta já já. SBT Brasil. Oferecimento. Multigripe. Se tá na cara que é gripe, Multigripe. E Omo agora é lavanderia. Encontre uma perto de você. O Mercado Livre da Alex é do jeito dela. Ela recebe com frete grátis tudo que precisa a tempo de montar o look perfeito para qualquer rolê. E com o envio mais rápido do Brasil. Mercado Livre, compre no app. Às vezes, escutamos uma voz que nos diz que não podemos mais. Que não podemos seguir. Que chegamos ao limite. Mas existe outra voz que nos motiva a seguir adiante. Que nada te faça parar. Se você não para, Rexona também não. Rexona não te abandona. Agora existe um centro desenvolvido especialmente para você, que ajuda a fortalecer sua energia, imunidade e seus músculos e ossos, para você lidar com as crianças e o home office. Para ajudar a reforçar suas defesas todo dia. Ou a manter seu corpo forte e em movimento. Agora em cápsulas moles, fáceis de engolir. Para cada necessidade, um centro especialmente desenvolvido para você. Clearman. Acaba de vez com a caspa. Ontem o dia não foi fácil. O Brasil se levantou, tomou café e saiu para empreender. Ele já passou por tanta coisa, mas nunca desistiu. Entrou ano e saiu ano e o Brasil se mexeu, se modernizou, consertou, vendeu, criou e recriou. E sempre contou com a força do Sebrae todos os dias, há 50 anos. O Brasil dos empreendedores de sucesso das micro e pequenas empresas. Eu sou o Brasil, que sempre fez acontecer. Além de consultor Jequiti, o Sebastião é muito sortudo. Ele foi sorteado 2 vezes para participar do Roda Roda. Sebastião, que sorte é essa? Participei com a sua irmã, brincamos bastante no palco. Eu acabei dando uma rosa para ela também. Ai, que charmoso. Mas eu quero saber quanto é que você ganhou? Ganhei 20 mil reais. Eu comprei uma moto que tem algumas dívidas que eu devia. Sebastião é testemunha de que se você acreditar e se esforçar, dá certo. Vem pra Jequiti e concorra também a muitos prêmios. Carboidrato, vitamina, cafeína com taurina, refrescante, estimulante, alegria dividida, energia, reanima, power up, acelera a sua vida.
vitamina, cafeína com taurina, refrescante, estimulante, alegria dividida, energia reanima. Power up, beba Power Up, o energético que acelera a sua vida. Power up. O Nordestão pra você. Nosso programa de fidelidade tá com tudo. Ofertas exclusivas, cashback, experiências únicas e um show de prêmios renovado. iPhones, PlayStation 5, refrigeradores, bikes e muito mais. Produtos das marcas patrocinadoras dão cupons em dobro. Compre e aumente as suas chances de ganhar. Tudo isso vem da parceria do Nordestão com grandes marcas, juntos para te oferecer benefícios sem cobrar mais por isso. Informe seu CPF em todas as compras e aproveite o Nordestão inteiro para você. Pra limpar toda a sujeira, pra deixar tudo brilhando, você pega o Assolan e logo vai limpando. Assolan é lã de aço, é esponja multiuso, é também sabão em pasta sem sujou. Tamo junto, Assolan, tamo junto. A série Times de Futebol da Jequiti é um grande sucesso de vendas e está ainda mais completa. Junto com as melhores casas de perfumaria do mundo, torcedores e colaboradores apaixonados por futebol, a Jequiti já lançou fragrâncias exclusivas para 12 das maiores torcidas do país: Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco. E agora chegou a vez dos jovens torcedores terem suas próprias fragrâncias em versão 25ml. Além de um frasco especial no formato de bola de futebol, as embalagens têm o desenho do mascote de cada time. Acesse jequiti.com.br e marque um golaço com as fragrâncias do seu time do coração. Série Times de Futebol da Jequiti, feito por quem entende de perfumaria, escalado por quem entende de paixão. Um estudo mostra aumento inédito na quantidade de pessoas pagando imposto de renda no Brasil. Mas isso não tem a ver com o avanço do rendimento do trabalhador. Quando o assunto é imposto, as reclamações são frequentes. A gente já trabalha tanto para estar pagando ao governo. Júlio César é servidor público há 37 anos e recebe na faixa de R$ 5.000. Ele espera por uma correção na tabela do imposto de renda. Haveria uma redução no valor pago e certamente seria um grande benefício. Segundo o levantamento feito pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, uma pessoa com a faixa de remuneração do Júlio César paga atualmente cerca de R$ 500 de imposto de renda. Se toda a defasagem da tabela do imposto de renda fosse corrigida, esse valor cairia para R$ 24, uma redução de quase 2.000%. O estudo mostra que a defasagem da tabela do imposto de renda chega mais forte aos contribuintes próximos à faixa de isenção, que hoje é de R$ 1.900, um problema que piora com a inflação elevada, principalmente para os mais pobres. Conforme o salário mínimo ele é ajustado pela inflação, e a tabela do imposto de renda ela continua fixa, aquelas rendas mais baixas que não estavam na tabela da tributação, elas entram na tabela da tributação e passam a ser oneradas também. Uma simulação do Sindifisco mostra que se a defasagem fosse corrigida, apenas os trabalhadores que ganham acima de R$ 4.670 pagariam imposto de renda, ou seja, quase 13 milhões de pessoas se tornariam isentas. Uma proposta de atualização da tabela aprovada pela Câmara está parada no Senado. Pré-candidatos à presidência da República já mencionaram o assunto em diversos momentos. O ex-presidente Lula do PT fala em fazer os muito ricos pagarem mais imposto de renda com a elevação da alíquota. Já Ciro Gomes, do PDT, pretende subir a faixa de isenção e alterar as alíquotas de forma progressiva. Jair Bolsonaro, do PL, em mensagem entregue ao Congresso no início do ano, destacou como prioridade do governo a aprovação da reforma tributária, que inclui a correção da tabela do IR. Simone Tebet, do MDB, defende uma reforma ampla que corrija distorções de quem paga pouco ou nada de imposto de renda em aplicações financeiras e fundos de investimentos. A polícia do Rio de Janeiro fez uma operação de busca e apreensão contra o rapper Felipe Ret. Ele é investigado por tráfico de drogas após supostamente distribuir cigarros de maconha em uma festa. Hospedado em um hotel de luxo em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio, Felipe Ret foi surpreendido pela polícia logo cedo. Então a gente veio conduzir para a delegacia, a gente está em flagrante,
do porte de entorpecente. Na chegada à cidade da polícia, na capital, o rapper não falou sobre o assunto. O cantor foi conduzido à delegacia depois que os policiais encontraram maconha em 2 endereços ligados a ele. Além do entorpecente, foram apreendidos um celular e papel seda. Felipe Rett foi autuado por porte de drogas para consumo próprio. Na delegacia, ele preferiu ficar em silêncio e foi liberado após assinar um termo de compromisso para comparecer à justiça quando for solicitado. Mas o rapper também é investigado pelo crime de tráfico de drogas. Tudo começou após o cantor divulgar nas redes sociais fotos com um balde onde estariam supostamente cigarros de maconha que teriam sido distribuídos entre os convidados da festa de aniversário do artista no mês passado. A comemoração foi em uma casa de shows e contou com a presença de famosos, como o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, o surfista Pedro Scooby e a influenciadora digital Jade Picon. A Vivo Rio foi um dos alvos da operação desta terça-feira. As imagens de câmeras de segurança foram apreendidas. A casa informou que está colaborando com as investigações. Ceder, ainda que gratuitamente, é crime perante a lei de drogas. Então, inicialmente, só ele. Mas se eventualmente ficar constatado que ele tem um fornecedor ou que ele tem uma produção, que ele tem uma sociedade ou qualquer coisa irregular, ilícita no Brasil, a gente pode ser que chegue a outros envolvidos. Você vai ver agora uma negociação tensa da polícia para conseguir libertar 9 reféns que ficaram na mira de bandidos num restaurante no centro de São Paulo. Um assaltante foi morto. 3 ladrões chegaram ao restaurante do Bom Retiro, no centro de São Paulo, no começo da noite de segunda-feira. Havia 9 pessoas no local, inclusive uma criança de 4 anos. Um vizinho percebeu a movimentação e atirou nos bandidos. Matou um e deixou o outro ferido. Quando a polícia chegou, o 3º ladrão estava agitado. Ninguém aqui quer matar ninguém. A gente não tem nada a ver com o que aconteceu lá. Não foi a polícia que baleou um dos seus amigos, o outro está inteiro. O policial que aparece de costas é o capitão Marcos Virardino, da Rota. Um 3º indivíduo estava lá dentro do restaurante e pegou 9 reféns, 9 pessoas que estavam lá no interior do restaurante, colocou a arma na cabeça de um deles e começou então a negociação para que ele trouxesse a imprensa e membros da família. Depois de um tempo, o bandido aceita libertar uma mulher com a filha. Deixa ela passar com a criança. Dedo no gatilho de novo. Um pouquinho de paciência aí que ela tá passando mal, João. Ninguém tá com raiva de você, João. E quando tudo parecia caminhar para um desfecho tranquilo, o idoso que estava na mira do revólver começa a lutar com o assaltante. Não, calma. Não! Calma! Não faz... Não faz... Calma. Senhor! Calma. Não faz isso. Senhor! Larga a arma. Calma, João. Senhor! Larga essa arma. Larga essa arma. Calma, seu... Não queira arrumar a situação. Calma. O idoso acabou liberado e o ladrão reclamou. Você viu que besteira que fez? Eu vi e você mostrou pra mim que você quer resolver bem. Parabéns. Depois de 2 horas de negociações, o assaltante finalmente foi algemado e levado para a viatura. Um dos bandidos baleados, um homem de 37 anos, foi levado para o pronto-socorro, mas não resistiu. O outro foi levado para a Santa Casa de São Paulo e passou por cirurgia. Com a quadrilha, a polícia encontrou R$6 mil que haviam sido roubados das vítimas. O vizinho que atirou nos ladrões tinha permissão para a posse de arma, mas não para porte. Ele não foi preso e será investigado. E o indivíduo preso, que é aquele que ficou negociando, ele informou que ele ia pegar o proprietário do restaurante, ia levar até a casa dele, onde ele sabia que ele tinha informações de que o proprietário guardava dinheiro em espécie dentro de casa. Procuradores do Ministério Público Federal pediram providências do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro contra a segurança das urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Partidos de oposição entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro. Parlamentares de 7 partidos de oposição
PT, PSOL, PSB, PDT, PCdoB, PV e Rede entraram com representação no Supremo, alegando que Bolsonaro teria cometido crimes previstos no Código Penal, na Constituição Federal e também contra a lei eleitoral. Eles afirmam que o presidente marcou dia e hora e convidou embaixadores estrangeiros para testemunharem um grave delito de ataque à democracia. A representação cita ainda o crime de incitação das Forças Armadas contra o Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos pedem que a representação seja encaminhada ao Ministério Público Eleitoral e ao TSE para que avaliem a abertura de investigação por crime eleitoral, já que Bolsonaro usou a estrutura da TV pública e o Palácio da Alvorada em ato que pode ser considerado de campanha. Como resposta às alegações de Bolsonaro, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma série de vídeos. Um deles mostra como é feita a totalização dos votos e nega que uma empresa terceirizada faça a contagem. Quem controla o equipamento é a equipe do tribunal. Também foi rebatida a afirmação que hackers tiveram acesso a dados nas eleições de 2018. A urna eletrônica não está ligada à internet e sem conexão com a rede, podem tentar o quanto quiserem, que ela vai permanecer lá, plena. Nesta terça-feira, mesmo com o recesso do Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, se reuniu com o ministro Edson Fachin, presidente do TSE. Fux reiterou a confiança total na segurança e também na integridade dos juízes que fazem parte da Corte Eleitoral. O presidente do STF repudiou o fato de tentarem colocar em xeque o processo eleitoral e as urnas eletrônicas perante a comunidade internacional a apenas 70 dias do primeiro turno das eleições. Nesta segunda-feira, após o encontro de Bolsonaro com os embaixadores estrangeiros, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a segurança das urnas eletrônicas e a lisura das eleições no Brasil não podem mais ser colocadas em dúvida. Já Arthur Lira, presidente da Câmara, ainda não se manifestou. O Ministério Público Federal também condenou as declarações. Mais de 40 procuradores enviaram ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um pedido para que Bolsonaro seja investigado por ataques sem provas ao sistema eleitoral. A Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal manifestou total confiança no sistema eleitoral brasileiro. Os embaixadores estrangeiros devem encaminhar aos seus países relatórios das declarações de Bolsonaro. Sob a condição de anonimato, a maioria deles classifica o encontro de segunda-feira como de baixa qualidade técnica, quando o presidente colocou em dúvida as urnas sem apresentar provas. Começam nesta quarta-feira as convenções partidárias para confirmar os nomes dos candidatos que vão disputar as eleições deste ano. E no MDB há uma divisão sobre o apoio à pré-candidata do partido, senadora Simone Tebet, ou ao pré-candidato do PT, o ex-presidente Lula. Lideranças do MDB, especialmente do Norte e do Nordeste, se reuniram nesta terça-feira no escritório de Michel Temer, em São Paulo. O objetivo foi tentar convencer o ex-presidente a apoiar Lula já no primeiro turno da disputa pelo Planalto. O principal argumento é que a candidatura de Simone Tebet até agora não decolou. Dividida, a legenda está com Lula em 11 estados. Michel Temer se comprometeu a atender 2 pedidos. Adiar do dia 27 de julho para 5 de agosto a convenção do MDB que vai confirmar o nome de Simone Tebet e também tentar mudar o formato, que hoje está programado para ser virtual, e transformá-lo em presencial. Durante a reunião, o senador Renan Calheiros falou abertamente contra a candidatura de Simone Tebet. Disse que o MDB corre o risco de passar vergonha novamente, assim como aconteceu na eleição de 2018, em que o então candidato Henrique Meirelles, do MDB, teve apenas 1% dos votos. Ao ser perguntado sobre um possível encontro com o ex-presidente Lula, Temer disse que não vê problema, desde que isso aconteça no momento certo. Como resposta, a campanha de Simone Tebet divulgou um manifesto em defesa da senadora com a assinatura de 19 diretórios estaduais. Alguns estados, como Maranhão e Rio de Janeiro, divulgaram apoio tanto a Lula quanto a Tebet. Os pré-candidatos do PT e do MDB não tiveram agenda pública nesta terça. Ciro Gomes, do PDT, tinha agendada uma live nas redes sociais. Ele será o primeiro a confirmar a candidatura à presidência.
A convenção do PDT é nesta quarta-feira em Brasília. Na quinta, o PT vai confirmar a candidatura de Lula em São Paulo. No sábado, o Avante oficializa o candidato André Janones em Belo Horizonte. No domingo, o presidente Jair Bolsonaro confirma a candidatura à reeleição pelo PL no Rio de Janeiro. E na próxima quarta-feira, dia 27, ainda está marcada a convenção do MDB para homologar a candidatura de Simone Tebet, ainda também em evento virtual. Vamos falar de futebol agora, Márcia? Vamos. O time feminino do Brasil está em Cali, na Colômbia, e já chegou ao hotel, acabou de chegar. Na quinta-feira, a equipe fecha a fase de grupos da Copa América de Futebol contra o Peru. E o SBT, Marcelo, é claro, vai onde a seleção estiver. E a Fernanda Arantes também. E a gente vai conversar com ela agora, né, Fê? Boa noite. Como é que foi esse treino na manhã de hoje, ainda em Armênia? Oi, boa noite para todo mundo. O primeiro treino, aliás, o último treino foi em Armênia hoje pela manhã. E agora as meninas acabaram de chegar aqui na cidade de Cali, estão chegando aqui no hotel. Esse treino pela manhã aconteceu em Armênia e foi dividido. As meninas que jogaram fizeram regenerativo no hotel e também as que não jogaram foram para campo. Elas saíram mais ou menos por volta de 2 horas da tarde, a gente vai mostrar elas aqui agora. Estão chegando agora as meninas, a gente vê a Adriana, a Luciana, a goleira. Pois é, elas saíram de lá cerca de 2 horas da tarde e estão chegando aqui agora. Teve obra na pista, mas deu tudo certo, demorou um pouquinho, mas chegaram. Amanhã tem um treino já aqui na cidade de Cali, porque na quinta-feira elas vão enfrentar o Peru pelo último jogo da fase de grupos aqui da Copa América na Colômbia. As meninas vão desembarcando aos pouquinhos, a gente está acompanhando bem coladinha com a seleção, como vocês mesmos disseram. Seleção que a gente consegue acompanhar aqui, está saindo do ônibus nesse exato minuto e a gente vai passando todas as notícias para vocês direto aqui da Colômbia. Volto com vocês. Obrigado, Fernanda. Tinha até uma Cinderela atrás dela, você viu? Hotel chique, né? Mais de 1.100 pessoas morreram em decorrência da onda de calor na Europa. No Reino Unido, teve um recorde histórico, Márcia. Pois é, a temperatura passou dos 40 graus pela primeira vez. E os especialistas apontam mais uma evidência do aquecimento global. Não é sobre o nascer do sol que nunca aqueceu tanto por aqui, nem sobre as praias lotadas ou os 44 graus dentro do metrô. Este 19 de julho é um alerta do que vem por aí. Uma base aérea militar, um dos aeroportos de Londres, fechados porque a pista começou a derreter. Milhares ficaram sem ter para onde fugir, num momento em que a temperatura nem tinha chegado ainda ao seu ápice. No início da tarde, os termômetros registraram 40,2 graus no aeroporto de Heathrow, em Londres, e mais tarde, 1/10 a mais no interior da Inglaterra, recorde histórico no Reino Unido. Numa situação normal, isso seria impossível, alertou o chefe do Serviço Britânico de Meteorologia. No serviço espanhol, 117 observatórios nunca tinham registrado tanto calor. As queimadas varreram 600 quilômetros quadrados e forçaram a retirada de quase 6.000 pessoas de casa. Na França, foram 34.000. O calorão fez com que muitas pessoas evitassem até parques como este, aqui em Londres. Não é apenas sobre o desconforto de dias assim, é sobre os sinais que dias assim nos dão. Os cientistas são quase unânimes em afirmar que estamos vivendo uma catástrofe a conta-gotas, que aqui no Reino Unido ou aí no Brasil produzem episódios trágicos que tendem a ficar cada vez mais frequentes. É tão grave que a Agência do Clima das Nações Unidas alertou nesta terça que o mundo inteiro vai pagar uma conta cada vez mais alta se não reduzirmos o volume de poluentes na atmosfera, especialmente o monóxido de carbono presente nos combustíveis fósseis. A direção é clara e no futuro essas ondas de calor serão normais, disse Peter Talas, chefe da Organização Mundial de Meteorologia. As centenas de mortes registradas da crise das cidades. Estas cenas são da radical e literal da nossa nova realidade. Dada do Brasileirão, o Palmeiras venceu e voltou a ser o líder do campeonato. Cerca de 4 tiram a vitória palmeirense
Com o resultado de 3 pontos e retorno, estava desde domingo com o Atlético Mineiro. E no Dia Nacional do Futebol foram definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. E atenção, já é possível projetar jogos das semifinais e também da final do campeonato. Comemorou quem foi mais pé quente. A fase quartas de final do maior mata-mata do futebol brasileiro começou a ser definida nesta terça-feira. O sorteio dos jogos e dos mandos de campo aconteceu na sede da CBF. Qual é o primeiro time sorteado? Atlético Goianiense. Os confrontos foram definidos por sorteio em formato livre, sem divisão por potes. E ao contrário da fase anterior, não teremos clássicos regionais nas quartas de final da Copa do Brasil. Os duelos ficaram assim. O Atlético Goianiense encara o Corinthians, que também por sorteio ganhou o direito de decidir em casa. O vencedor pega quem sobreviver ao duelo entre Fortaleza e Fluminense. O time carioca faz o jogo da volta no Rio de Janeiro. Do outro lado da chave, o São Paulo pega o América Mineiro. O segundo confronto será em Minas. E quem passar terá pela frente o vencedor do embate entre Atlético Paranaense e Flamengo. A segunda partida será em Curitiba. Os jogos de ida acontecerão nos dias 27 e 28 de julho, enquanto os da volta estão marcados para 17 e 18 de agosto. Além de chegar mais perto do título, quem avançar para as semifinais garante um prêmio de R$8 milhões. Competição disputada e atrativa. São 8 times vivos no torneio e 6 jogos até o grande objetivo. Para chegar até lá, apenas sorte.